A economia brasileira chegou ao fundo do poço, de fato. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o PIB encolheu 3,6% no ano passado, após queda de 3,8% em 2015. É a primeira vez desde 1948, quando começa, a série histórica, que o PIB tem esses dois resultados significativos tão negativos, acumulando aí uma perda de 7,2%. O encolhimento levou a economia brasileira ao patamar do terceiro trimestre de 2010. A gente vai debater esse tema, mas antes temos a participação da Denise Campos de Toledo falando, fazendo um comentário sobre esses números e trazendo alguns questionamentos aqui para a gente discutir na mesa. Vai lá, Denise. A divulgação do PIB do ano passado foi apenas a confirmação do desastre que houve na economia brasileira, não apenas em um ano, mas por 2 anos consecutivos, com um desmonte de todos os pilares que sustentavam o crescimento com estabilidade econômica. Além desses dados ruins de atividade, nós tivemos uma disparada do desemprego, uma queda muito forte dos investimentos, que foi um dos dados piores nessa composição do PIB, queda do poder de compra da população. O sinal mudou. Como disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, hoje na reunião do Conselhão, é uma imagem do retrovisor. E isso mudou mesmo. A perspectiva agora não é mais de recessão, é de uma retomada do crescimento, mas de uma retomada que tende a ser medíocre. Nós temos alguns dados melhores, inflação e juros em queda, a tendência de alguma retomada dos investimentos do setor privado. Agora o governo fala em combate ao desemprego, em reformas importantes estruturais da economia, como reforma da Previdência, trabalhista, previdenciária. Eu gostaria de saber de vocês. Agora eu passo a bola para vocês. Haverá condições políticas para tudo isso? Porque o presidente Temer já avisou que ele quer ser o governo das reformas. Essas reformas são importantes para se estabelecer uma condição melhor de longo prazo para a economia brasileira. Não só essa retomada do crescimento que já está prevista. Então eu quero saber, vocês acham que a Lava Jato, por exemplo, pode atropelar esses planos do governo? Quais são as perspectivas, hein, pessoal? Começo com você, Vera Magalhães. Quais as perspectivas da economia? Eu falei disso um pouco hoje aqui no Jornal da Manhã, Essa coisa de expectativas de aprovação das reformas versus a realidade política. O governo fala em aprovar em maio. Eu acho um pouco otimista demais, mas eu acho que elas serão sim aprovadas, até porque elas são necessárias para que haja essa retomada. Principalmente porque foi aprovada uma coisa que chama PEC do gasto. Então, se você tem um teto para os gastos e você não controla um dos principais gastos, que é o da Previdência, a conta não fecha. Aí o teto vai ficar mais baixo e você realmente vai estrangular despesas importantes com saúde, com educação, com outros investimentos sociais. Sobre o número que se divulgou hoje, que é pior ali do que se esperava, uma queda de 3,6% em 2016, fecha não só 2 anos de recessão, fecha 11 trimestres de recessão. É o maior tempo prolongado de uma recessão desde a dupla Sarney e Collor. Começou no Sarney, continuou no Collor, também houve 11 meses. A diferença é que agora o tombo é maior. Porque lá de 89 a 92, quando também houve 11 trimestres de depressão, houve uma queda total de 7,7%. Aqui, nos 2 anos, é de 7 e poucos por cento, mas se você contar esses 11 trimestres, chega a 9%. Então, são 9% de queda. A gente voltou a patamares de 2010. É como se a Dilma não tivesse deixado de existir só no terreno da política, que ela já evaporou e já virou pó. É como se o governo dela não tivesse existido at all. Como se a gente tivesse voltado a 2010 e Dilma não existisse. A gente voltou tudo 7 anos no tempo. É muita coisa para um país. Muita coisa para um país que tem tanto por fazer ainda quanto o Brasil. O Meirelles pode falar que é retrovisor, mas para dirigir, quem dirige sabe que é preciso olhar no retrovisor para não bater o carro, para continuar dirigindo no rumo certo. A gente tem que olhar para o retrovisor para não repetir os erros. E quem olhar nesse retrovisor vai ver o PMDB do Temer, o Meirelles, ali sentado no banco do carona. E 2016 é Dilma, mas é também Temer, porque ele ficou no governo a maior parte do ano. Não nos esqueçamos disso e tem de ser cobrado por isso também. E, Andreas, eu vou com você. E pior que a perspectiva para esse ano também não é muito positiva, não. Se fala em um crescimento de 0,1%, 0,5% no máximo, quer dizer, a situação ainda deve continuar complicada, né? Sabe o que é curioso, Patrick? A Vera falou em olhar para o retrovisor, E o Meirelles desfazendo dessa prática. É porque ele nunca dirigiu. Sempre andou com chofer, com motorista, sempre teve mordomia.
é acostumado com outro mundo, vive em outro mundo. É claro que nós vivemos agora num reflexo do governo Dilma e do governo Temer, que afinal, como eu digo aqui, é o mesmo, tem a mesma origem, a mesma matéria, mas é também e sobretudo as consequências dos fundamentos econômicos irresponsáveis estabelecidos pelo governo Lula. Não é à toa, que a Vera fez referência a 2010, não é à toa que nós voltamos, que a capacidade produtiva brasileira regrediu. Não é que nós estamos parados no tempo, não. Nós regredimos em 2016 aos patamares de 2010. São 6 anos de paralisação. E hoje não há nenhuma indicação de que nos recuperaremos a tempo ou com força de nos livrarmos de uma nova década perdida na economia. É claro que o Temer e o Meirelles, aliás, o Meirelles tem muita responsabilidade, que ele estava lá também. Não é à toa. O homem que não olha para o retrovisor, claro, vou repetir, não é só de chofer que ele anda, é de jatinho. Aí é moleza, entendeu? Então é o seguinte, o maior reflexo disso, dessa situação bizarra que a gente vive no Brasil hoje, dessa recessão criminosa, porque, olha, pega os indicadores, os números que resultaram nessa tragédia do PIB e vocês verão que não há sequer um indicador positivo, nem a agricultura, aliás, pelo 2º ano consecutivo. Qual é o espelho disso? Qual é o espelho disso? É a população endividada, sem capacidade de gastar, é claro, é o espelho disso. Quem se deu bem cultivando esse endividamento e aquele Brasil lá que agora deu nisso? Essa turma aí. Lula, Dilma, isso é a comprovação do estelionato eleitoral dessa turma. E o pior é que nós vamos chegar a 2018 e o eleitor brasileiro não se lembrará disso. Vai você, Madureira. Olha, só para consertar algumas coisas, você vê, esses 2 anos dão esse encolhimento da economia de 7%. Se você aumentar a tua série, o encolhimento da economia foi maior ainda, porque a conta, inclusive, que tem que se fazer não é só o que a economia encolheu, mas também que ela deixou de crescer. Então, numa conta bem grosseira, num espaço de tempo aí de 4 anos, todos os brasileiros, dos mais pobres aos mais ricos, ficaram 30% mais pobres. Essa que é a realidade. O país está 30% mais pobre do que estava nos últimos 4 anos para cá. Eu acho que não existe uma possibilidade de curto ou médio prazo de recuperação econômica, porque a gente vive, na verdade, um grande impasse político, a gente vive uma grande instabilidade política. A política é que vai determinar, por exemplo, a validade de contratos, né? A política permite clarear o futuro, né? Como é que vai ser o ambiente geral do país. A Operação Lava Jato e congêneres, na verdade, elas não prejudicam a nossa economia. Pelo contrário, elas são a nossa chance de a gente poder, num espaço de tempo aí que não vai ser curto, a gente recuperar o país. Porque a gente chegou a essa situação justamente pelo esgarçamento, pelo acúmulo de anos e anos, e houve um agravamento nisso dos anos lulopetistas, né, por anos e anos de não só roubalheira, mas principalmente má gestão da economia. Até que eu não imputaria tanto ao governo Temer, porque a economia brasileira, ela tem uma inércia, né? Pelo tamanho dela, ela tem uma inércia muito grande. Então, depois que o Temer assumiu, até no campo da economia, ele vem procurando tomar as medidas certas. Eu diria, assim, fazendo uma metáfora à la Lula, que nós estávamos correndo na direção do precipício e agora a gente parou ali, na beiradinha, bem na beirola. O precipício está na frente. A ideia não... Peraí, deixa eu só concluir meu raciocínio. Nós temos que andar um pouquinho para trás, né, para não cair no precipício que está na nossa frente. Agora, isso tudo, e de achar que a economia vai melhorar, é o que os americanos chamam de wishful thinking. Por quê? Porque enquanto não houver um clareamento do nosso cenário político, não tem como os agentes econômicos retomarem investimentos, não tem como entrar dinheiro novo no Brasil. A indústria ela caiu 38%, cara. 38%. Isso é sucateamento. Isso é como o Brasil estivesse passando por uma guerra.
né? Destruição física de capital fixo. A indústria foi o pior de todos, né? Que já está fracassada. Ô Vera, você acha que a economia vai estar no centro da discussão em 2018? Juntamente com a questão ética, acho que são os principais assuntos, inevitavelmente, de 2018. E o PT vai tentar fazer a patifaria e o discurso ali fácil de que no tempo do Lula tinha emprego, no tempo do Lula tinha direitos sociais, se esquecendo de que isso foi resultado de uma maré de bonança no mundo, primeiro, e segundo, de uma série de políticas que agora estão cobrando o seu preço, né? Políticas irresponsáveis do ponto de vista fiscal, políticas irresponsáveis do ponto de vista da concessão de benefícios para vários setores, que agora não por acaso são os envolvidos na Lava Jato. Então, tudo isso está cobrando o seu preço agora. É retrovisor, mas a coisa demora para chegar, né? E o PT vai usar o discurso fácil, populista da economia para tentar ter votos. A minha única discordância do Andreasa é que eu não sei se isso é efetivo, porque eu acho que as pessoas que sentiram na pele o desemprego, a volta a patamares anteriores de pobreza, elas sabem aquela coisa que é um meio dito popular, mas que o que vem fácil vai embora fácil. Acho que elas conseguem entender que o crescimento da era Lula era tão sólido quanto o gás hélio ali, entendeu? Então eu acho que ele não é tão forte assim. Deixa eu só falar uma última coisinha sobre o otimismo, já te passo a palavra. Hoje o Meirelles deu uma de poliana ali, falou que o emplacamento de carros está crescendo, tentaram jogar esse discurso das concessões. Por quê? Porque eles deram azar do número do PIB ser divulgado no dia que todos os empresários estavam dentro do palácio para a reunião do tal conselhão, né? Nunca uma agenda foi tão marcada num dia tão errado. Diga, Andreasa. Antes de mandar um beijo para a Denise, né? Queridíssima, competentíssima, agradecer pela participação dela, uma honra tê-la aqui conosco. Voltou de férias. Olha, voltou, mas voltou ajudando a gente aqui, iluminando, né? Afiada. Eu sou pessimista em relação à percepção popular do Lula. E é essa percepção popular que elege o presidente. Eu escrevi isso na minha penúltima coluna no Globo. E mais uma vez, repito, não é a minha torcida. Mas eu acho que o senso comum é imediatista. Então, ele atribui ao Lula aquele período de responsabilidade fiscal, social, que resultou em abundância de créditos e uma melhora objetiva da vida das pessoas. O Lula saiu em 2010. Ali, na cabeça das pessoas, fecha-se um ciclo. Depois vem a Dilma e o Temer, e as coisas começam a piorar. E na cabeça das pessoas são esses que estão no poder os responsáveis pela lambança. As pessoas, o senso comum não faz análise como nós fazemos. Isso é discussão sofisticada. Na prática, a Dilma foi a responsável por dilapidar aquilo que o Lula conquistou para o brasileiro e ela já foi punida. Ela sofreu impeachment. E agora, na cabeça das pessoas, isso não é torcida, é análise, pessoal. O jogo está zerado, inclusive para a volta do Lula, de quem se tem a memória positiva. E é com isso que o PT vai operar e com, repito, lamentando, boas chances. Você acha, Madureira? Eu acho que não. Eu acho que o Andreasa, na análise dele, ele está esquecendo das eleições municipais agora do ano passado, em que o PT foi fragorosamente derrotado, em que os petistas PT não é o Lula. Acusaram da figura. Não. O PT é o Lula, sim. O PT só existe por causa do Lula. O PT... Mas o Lula não é o PT. Não é o Lula não é o PT. O Lula está voltando agora a ser presidente do PT. Entendeu? E o Lula hoje, se você vê a rejeição que o povo tem, você aí está apostando na questão do atraso da população. É aí que eu falei até no programa de ontem. Eu nunca vi o povo brasileiro tão interessado em política, discutir tanto política. E eu acho que esse caldo, ele apura, melhora o nível de politização do conjunto da sociedade e isso se reflete até hoje na ojeriza que as pessoas têm do PT, e PT é Lula, Lula é PT. Eu discordo de você, André. Eu vejo a coisa assim.
Eu também não vejo espaço para essa volta do Lula como o cavaleiro andante ali da bonança econômica, porque ele foi muito desmistificado, é alguém que perdeu sua aura e perdeu a sua aura e isso vai voltar, gente. Não vamos esquecer dos grampos, não vamos esquecer de tudo que está sendo investigado contra ele. Ele acabou de, a gente vai falar dele daqui a pouco, ter um apartamento que ele usa, mas que não está no nome dele, mais um imóvel sequestrado. O Lula perdeu a aura e é indissociável o Lula do desastre da Dilma. É só exibir as imagens dele em 2010 falando para votar nela, em 2014 falando para votar nela, ali nomeado por ela e depois desnomeado para a Casa Civil. O Lula perdeu o seu elan, ele não tem mais esse elan. Eu não vejo isso, eu acho que hoje o Lula é quase um espantalho ali que se coloca no meio da gravação, tipo, ele vai voltar, quase cuidado com a cuca que a cuca te pega, mas eu acho que ele não tem esse poder e acho que ele nem vai chegar a ser candidato. Primeiro porque vai ser impedido pela justiça, segundo porque se na eventualidade de não ter sido condenado em segunda instância, eu acho que ele vai tirar o time de campo justamente para não correr o risco de ter uma derrota fragorosa. Hoje em dia o Lula é rejeitado por 49% da população. Acho que as pessoas veem que ele é o grande responsável por toda essa lama que o Brasil está em todas as áreas.